Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma resenha Praticadamente. Ou bom dia ou boa tarde para você que está pelo YouTube ou pelo podcast. Vocês que estão por aí, aproveitem para curtir, comentar também no YouTube se vocês gostaram, fazerem perguntas e também compartilhar com amigos de vocês, com familiares, que eu tenho certeza que vocês vão ajudar muita gente com isso. Eu lembro que o nosso projeto visa trazer conhecimento para o próximo. Se você gosta de aprender, gosta de ensinar, gosta de transformar a vida das pessoas, esse grupo é para você. E eu gostaria também de agradecer a agência Vaca Voa, vacavoa.com.br, que patrocina o nosso projeto, criando nossa logo, nossas artes e os demais serviços de marketing digital. Se você também tem interesse em levar esse profissionalismo para o seu projeto, procure ou o André ou a Fran, um dos gestores lá no grupo do WhatsApp, que eles vão ter o maior prazer em ajudar vocês. Hoje o tema é hipnose não é terapia, com a participação do nosso mentor aqui do grupo do Praticadamente, Luciano Garcia Júnior. Luciano, boa noite. Para quem não te conhece ainda, se apresente inicialmente um pouquinho e fica à vontade para começar com o tema de hoje. Ativou aí, Luciano? Legal, ativou. Bom, pessoal, boa noite a quem está aqui assistindo ao vivo, quem vai assistir pelo YouTube ou quem vai escutar pelo podcast. Quero agradecer a todo mundo que faz parte desse projeto junto comigo. Eu faço parte da gestão junto com várias pessoas que estão aqui. E é graças a todo esse conjunto de pessoas que a gente está conseguindo fazer esse projeto para trazer conteúdo de alguma forma, para desmistificar, para apresentar, para tirar dúvidas e ajudar da forma que a gente pode a disseminar a hipnose, a hipnoterapia, a auto-hipnose, tudo que está envolvido nesse meio, né? E conversando com o pessoal da gestão, a gente estava conversando e falando assim, putz, qual que é um tema legal para se falar, isso e aquilo, até que surgiu esse tema, hipnose não é terapia. E por que foi a ideia desse tema, né? A ideia desse tema partiu de um princípio que é assim, tem muita gente que acredita, tem dois pontos, né? Tem muita gente que não conhece, que acredita que a hora que for fazer uma hipnoterapia vai ser tão rápido quanto uma sugestão de tirar o nome, que no instalar de dedos tudo está resolvido, e não é assim. A gente vai conversar um pouquinho disso num segundo momento, ainda hoje, mas existem pessoas dentro da própria hipnose que acreditam que só por saber hipnotizar, colocar em transe, fazer um processo de sugestão, dar um presente hipnótico, emergir, ele já sabe fazer terapia. E às vezes ele se aventura a trabalhar com coisas que ele não sabe como lidar, e pode ser que ele tenha um resultado bacana por sorte, como pode ser que também no meio desse processo ele acabe não entregando o que ele prometeu e às vezes piorando a situação da pessoa. Então hoje eu quero apresentar para vocês as diferenças da hipnose para a hipnoterapia e o porquê que a simples hipnose não é terapia, né? E aí a partir disso a gente vai bater um papo, conversar, desmistificar um pouquinho isso, separar as duas coisas que apesar de andarem juntas não são a mesma coisa e dessa forma conseguir deixar de uma forma mais clara para quem é terapeuta e para quem está buscando a hipnoterapia ou para um hipnotista saber que ele talvez ainda tem um caminho a se trilhar até conseguir fazer uma terapia eficiente e para aquela pessoa que está procurando algo relacionado à hipnose, hipnoterapia, saber para que lado que ela vai, se ela quer estudar ou se ela está buscando ajuda, né? Então, para começar aqui, eu vou começar com um pre-talkzinho básico. Por que eu vou fazer isso? Porque eu entendo que tem muitas pessoas que estão aqui assistindo, que já são hipnotistas, que já são hipnoterapeutas e sabem tudo o que eu vou falar agora desse início. Mas eu entendo também que pessoas que não sabem de nada vão chegar nesse vídeo e vão ficar às vezes meio perdidos. Então eu vou começar fazendo o pre-talk, que é aquela pré-explicação. Para quem não sabe nada sobre hipnose, é uma explicação do que é hipnose e tudo mais. E com base nisso, depois eu vou explicar o que é terapia, tá? Esse fundinho branco aqui é para quando eu for riscando, eu vou desenhando umas coisinhas às vezes e a gente vai pegando. Eu vou resumir hipnose em duas palavras, tá? Então, vamos pôr hipnose, para mim, é foco e concentração. Então, foco e concentração. Por que, Luciano, foco e concentração? Porque eu entendo que todo momento que a gente foca e se concentra em alguma coisa e não entende a foco e concentração como algo extremo. Por exemplo, tem gente que acha que foco e concentração é você passar 8 horas estudando uma coisa sem parar.
E o foco e concentração da hipnose não é isso. É aquele foco e concentração que você usa para assistir um filme. Você às vezes olha o WhatsApp, você olha para o lado, conversa com a pessoa, come uma pipoca, come alguma coisa e mesmo assim você está entendendo o filme. Por quê? Porque você está focado e concentrado. Esse nível de foco e concentração é o que eu considero hipnose. Porque a partir desse momento que você consegue ter esse nível de foco e concentração, você consegue trazer de dentro de você emoções, sentimentos, gatilhos e interagir com o meio externo de forma que ele interfira no seu meio externo. Como assim, Luciano? Ficou confuso. Vou dar o exemplo do filme que eu usei agora. Quando você está assistindo o filme, você sabe que ali é roteiro, que ali é ator, que é tudo coreografado, que é tudo pré-estabelecido como vai acontecer, e mesmo assim, mesmo sabendo de tudo isso, você sente medo, dá risada, chora, se emociona, sente raiva. Por quê? Porque você está focado e concentrado, se permitindo trazer aquilo para a tua realidade. Então, a partir desse momento, a gente já entende também que hipnose não é perca de controle, não é dormir, não é sair do corpo, não tem nada a ver com religião, nem nada disso, muito pelo contrário. Durante o processo de hipnose, você está 100% consciente, 100% no controle, você decide se vai ou não aceitar alguma sugestão, ou se vai fazer um processo, porque no final das contas, toda hipnose é uma auto-hipnose, e quem está ali te guiando é apenas um GPS. Quem está dirigindo é você. Então, não adianta eu falar para você, vira para a esquerda e você ir reto, você está no comando, você pode fazer isso. Mas a hipnose é isso. Luciano, entendi, hipnose é foco e concentração. Quais são os pré-requisitos, então, para a hipnose acontecer? Já que todo mundo pode passar por hipnose. E eu digo que são 3 pré-requisitos, tá bom? E esse pré-requisito, eles formam como se fosse um triângulo. Se eu tiro uma parte, desmorona. É você querer, seguir as instruções e se permitir, tá? Por quê? Se você não quiser, você nem liga o GPS, nada acontece. Você pode até querer ligar o GPS, mas você não segue as instruções, você vai continuar indo reto. Ele fala, vira para a esquerda, você vai reto. Ele fala, vira para a direita, você dá ré. Então não adianta. Então você tem que querer ligar o GPS, você tem que seguir as instruções do GPS. E se permitir é confiar que o GPS vai te levar para onde você quer. Então você não vai ficar se perguntando, putz, será que eu estou no caminho certo? Deixa eu dar uma freada, deixa eu perguntar aqui pro cara da rua. Não, confia no GPS. Então, a partir desse momento que você quer passar pela experiência, segue as instruções e se permite confiar em quem está te guiando, você consegue passar por um processo de hipnose de uma forma muito legal, muito bacana, né? Você se permite e entra. Legal, Luciano, eu entendi tudo isso. E aí, entendendo tudo isso, agora eu sei que a hora que se alguém me hipnotizar, eu vou resolver meus problemas da minha vida. Infelizmente, não é assim. Seria muito lindo e maravilhoso se no momento que eu te colocar a hipnose, eu falava, sua depressão some e tudo está resolvido. Seria lindo e maravilhoso, a gente conseguiria ajudar milhões de pessoas no mesmo dia, facilmente, mas não é assim. Por quê? Porque a hipnose, aquela hipnose de entretenimento, onde a gente brinca esquecendo o nome, vendo o artista, comendo coisa com gosto diferente, brincando com as emoções, esquecendo, mudando o nome, se divertindo, tudo isso trabalha com a percepção. Como assim, Luciano? O que é percepção? Percepção é quando eu olho para algo e eu percebo aquilo, eu escuto algo e percebo aquilo, eu sinto um cheiro e percebo aquilo. É o que eu estou sentindo através do meu ambiente. É como eu estou interagindo com o meu ambiente. Quando eu escuto uma música, eu estou tendo uma percepção. Por quê? Por que é uma percepção? Porque eu posso gostar daquela música, aí eu vou lá para o Aurélio odeia aquela música, o William até suporta a música, a Marcinha nunca escutou essa música na vida. Aí eu vou pro Durante fala assim, não, peraí, respeita que essa é a melhor música do mundo. E aí a hora que você põe isso, por quê? Porque cada um vai ter uma percepção em relação àquilo. A hipnose vai trabalhar nisso, vai trabalhar na forma que você percebe as coisas. Quando ela tira o teu nome dali, quando ela pega o teu nome e apaga ou muda o teu nome, ela está mudando a sua percepção sobre o seu nome. E o que isso significa? Significa que a percepção ela não é durável, ela não dura para sempre. Quando eu faço isso num processo de hipnose, vai ter um limite de tempo para isso durar. Quando eu falo de um limite de tempo, pode ser que seja 1 segundo ou alguns milésimos, até algumas horas, talvez, para algumas coisas. E em alguns casos, por exemplo, um presente hipnótico, onde eu elaboro um pouco mais, pode durar até mesmo alguns dias. Mas dificilmente, para não falar praticamente impossível, isso vai durar para meses, anos ou mesmo a vida toda. E aí, por esse quesito, isso não vai funcionar como terapia. Porque senão eu vou precisar que a pessoa venha todo dia no meu consultório para eu falar, durma, aí agora você se sente feliz, motivado, e você vai ganhar o mundo, e aí você vira praticamente um
coach que também não é um bom coach, aquele mau coach que só quer enfiar um monte de sugestão e falar pro cara aí e dane-se o mundo. E aí, nesse ponto, você não está fazendo terapia, você está mudando uma percepção. E a mudança de percepção não perdura por muito tempo. Então, a partir do momento que a gente entendeu, e agora eu vou começar a colocar aqui, que a hipnose eu vou pôr só agora, a hipnoterapia eu vou pôr IHT, tá? Então, aqui do lado vai ser hipnoterapia. Só pra gente simplificar, porque a minha letra não é bonita, então também não vou fazer vocês ficarem sofrendo vendo ela várias vezes aí. Tá bom? Então, hipnose, a gente já entendeu que ela trabalha com a percepção, tá? Opa! Então, a partir do momento que a gente entende que ela trabalha com percepção, e percepção tem um tempo limite de duração, a gente já entende que isso não muda a vida de ninguém. Tranquilo? E agora, antes de eu explicar o que é hipnoterapia, vamos colocar aqui o que é terapia, na minha opinião, e aí isso vai variar. Para Freud é uma coisa, para Jung é outra, se você for falar com um terapeuta da tua cidade vai ser outra, com um psicanalista é outra, com um hipnoterapeuta pode ser uma coisa com outra, mas eu vou falar aqui baseado um pouquinho nos meus estudos da neurociência, de como a mente funciona, o que é terapia para mim. E aí você vai entender que terapia não depende de hipnose, mas que ela depende de alguns outros fatores. Para mim, terapia é reeducar. O que significa reeducar? Mudar um aprendizado. Tá? Como assim, Luciano? Me dá um exemplo fácil que é facinho de eu entender. Vamos supor que quando você tinha 3, 4, 5 anos de idade, você aprendeu que 2 mais 2 é igual a 5. E você aprendeu isso durante muito tempo. 2 mais 2 é igual a 5, 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 2 mais 2 é igual a 5. E aí, com 15 anos de idade, chegou um professor de matemática, uma professora de matemática, olhou para você e falou assim, não, 2 mais 2 é igual a 4, porque se eu tenho 2 aqui, eu conto eles, dá 4. Nesse momento, você tomou um choque, você falou, opa, peraí, minha vida inteira eu acreditei nisso e não é bem assim? E aí aquela professora te explicando e mudando esse aprendizado de forma que você entenda, e a partir dali você fale que 2 mais 2 é igual a 4, na minha opinião, ela acabou de fazer uma terapia com você. Ela te ajudou a entender e aprender algo diferente. Afinal das contas, dentro da neurociência, tudo que a gente faz é um comportamento, um sentimento, um pensamento, uma emoção, uma resposta, um gatilho, um hábito, é tudo um aprendizado. Você não nasce assim, você aprende com vários fatores envolvidos a ser daquele jeito. Então, uma terapia eficiente é uma terapia que gera uma compreensão e, a partir dessa compreensão, ela mostra um novo aprendizado melhor, mais eficiente dentro do que aquela pessoa quer. Então, aqui a gente vai resumir para ficar certo. Aprendizado. Tá? Vou pôr um AP de aprendizado aqui. Tá bom? Então a gente vai resumir terapia com aprendizado. E aí, a partir desse momento que eu já coloquei como aprendizado, a gente já entende que o aprendizado é algo que perdura durante muito tempo. Certo? Afinal de contas, quantos de vocês ainda sabem andar de bicicleta? Vocês aprenderam a coordenação motora, vocês aprenderam toda a parte motora do teu corpo a andar de bicicleta. Quantos de vocês, quando eu falo delta igual a alguma coisa, muitas pessoas já veem até uns pedaços de Bhaskara aí, porque durante a escola escreveu muito. Ou se eu falar às vezes de mitocôndria, você já sabe que eu estou me referindo a alguma parte de uma célula dentro da ciência. Por quê? Porque são aprendizados antigos. E da mesma forma que esses aprendizados da escola estão na tua vida, outros aprendizados também estão. E nem necessariamente da forma que você lembra que esses aprendizados vieram da escola, alguns aprendizados você não vai lembrar de onde veio. E tá tudo bem, porque eles são eficientes, eles te fizeram viver até aqui e chegar até aqui. E aí, quando a gente fala de percepção, é a mesma coisa de eu chegar para você e falar assim, 2 mais 2 é igual a 5, mas é que assim, ó, nesse momento, vamos fingir que é 4, tá bom? Aí você fala assim, tá bom, nesse momento eu posso fingir? Pode. Tá, então nesse momento eu finjo. Eu saí da sala de aula, para mim volta a ser 5. Entendeu? É como se eu estivesse querendo usar hipnose apenas para trabalhar aquele aprendizado errado daquele aluno. Eu chego e falo assim, não, 2 mais 2 é igual a 5, mas vamos fingir para essa aula, só para esse momento aqui, vamos fingir que é 4? Vamos. E aí a pessoa finge que é 4, 4, saiu da sala de aula, volta a ser 5, dane-se. E aí o que significa isso para um caso de depressão? A pessoa faz hipnose, ela sai, meu Deus do céu, agora eu estou bem, eu estou feliz, eu estou alegre, ela dorme, acorda no outro dia e volta a ter depressão. E ela se frustra porque não está tendo resultado, ela frustra o hipnotista porque ainda não entendeu o que é terapia, então não é um hipnoterapeuta, é um hipnotista, ele está nesse caminho para se tornar um hipnoterapeuta,
ele se frustra porque ele não traz resultado, ele acha que a culpa é dele, quando na verdade ele só não aprendeu a fazer direito. E aí quando a gente muda o aprendizado, é aquela primeira situação que eu coloquei. Eu explico para a pessoa, eu ensino ela que 2 mais 2 é 4 por causa disso, disso, disso. Isso faz sentido para ela, dentro das redes neurais vai ter mudança de sinapse, e aí eu gero um aprendizado. Tranquilo? Claro até aqui? Todo mundo manda um joinha se faz sentido até aqui, se tem alguma dúvida até aqui. Que aí a partir disso eu continuo. Se tiver alguma dúvida, manda um pontinho ali no chat, que aí eu paro para você escrever sua dúvida. Eu dou um tempinho para eu tirar a dúvida agora, aí eu continuo com a explicação. Bom, acredito eu que, eu não estou vendo todo mundo, mas acredito que ninguém tenha dúvida, então eu vou continuar. Bacana. A gente estabeleceu o que é hipnose, estabeleceu o que é hipnoterapia. O que é terapia. E, Luciano, então o que é hipnoterapia? Hipnoterapia é quando a gente junta, a gente faz uma junção. Então a gente pega a hipnose, pega a terapia, que é o aprendizado, e junta. Aí isso se transforma em hipnoterapia. Luciano, mas hipnose você já falou para mim que não resolve nada. Não resolve, mas ela potencializa e ajuda em muito a resolução. Por quê? A hipnose nada mais é do que a gente trabalhar as nossas partes internas, não é? Lembra lá que eu falei que é quando a gente interage com o meio e aquilo influencia o interno? Exemplo do filme. O que o filme trouxe à tona? Emoções, certo? Ela trouxe emoções, ela trouxe sentimentos, ela trouxe percepções ali, aprendizados. Se a gente fosse resumir tudo isso em uma palavra, ela trouxe aprendizados à tona. Então, a hipnose, como que ela vai ajudar na terapia? Ela vai ajudar a gente a trazer os meios ou os aprendizados que atrapalham para a gente corrigir. E como que ela faz isso? Através das emoções e sentimentos. Afinal de contas, emoções e sentimentos são a última linha de resposta. É o que nos leva para a ação. Então, a partir desse momento, ela vai pegar a nossa emoção e guiar através da emoção para como que essa emoção foi aprendida. Como essa emoção final, essa resposta final foi aprendida. E aí isso tem N abordagens dentro da hipnoterapia, dentro da terapia, e a partir do momento que a gente tem acesso a esse aprendizado, a gente vai entrar com um processo de terapia em cima dele. E o que vai ser essa terapia? Reeducar, gerar um novo aprendizado, mudar a educação antiga na nossa mente. E aí nesse ponto que a gente faz isso, a gente está fazendo terapia. Só que isso é mais complexo. Por quê? Porque a gente vai trabalhar com crenças das pessoas, a gente vai trabalhar com percepções, com talvez momentos muito delicados. Afinal de contas, tem pessoas que sofrem por causa de abusos psicológicos, abusos físicos, sexuais, ou N outros tipos de coisas, situações que podem acontecer. Então a gente vai trabalhar muitas vezes com sentimentos, emoções, respostas, aprendizados desses momentos. E trabalhando com essas respostas, esses aprendizados desses momentos, a gente vai conseguir compreender. Então lembra lá que o primeiro passo que eu falei, você compreende, e a partir da compreensão você gera um novo aprendizado. Então você vai compreender aquele aprendizado antigo. Você vai olhar para ele e falar assim, legal, você se sente incapaz, você se sente agoniado, você tem medo de sair para a rua, você entende o contexto. Entendi. Vamos buscar através da hipnose entender mais profundamente como que isso foi aprendido. Isso pode ser feito através de terapia de partes, regressão, terapia da bola, terapia do sonho, terapia das caixas, e aí por aí vai uma infinidade de terapias. Você pode fazer através de abordagens da PNL, se você souber conduzir bem, através da psicanálise. Eu não estou falando que uma terapia é melhor que outra, eu estou generalizando para explicar o cerne da grande maioria das terapias aqui, para a gente facilitar o processo. Então, elas vão ajudar a gente a entender como foi feito aquele aprendizado. Então, trazendo para cá, a gente tem uma resposta final, que no caso aqui a gente vai colocar como se fosse uma emoção, tá? Porque na grande maioria das vezes é a nossa resposta final, ela vem através de uma emoção, um sentimento, e aí isso tem todo um processo de aprendizado, que eu vou fazer algumas bolinhas aqui. Então, tem um processo de aprendizado para isso. Porque essa resposta final, essa emoção que vem, ela vai vir através dessas percepções. Então, nesse momento eu aprendi, nesse momento eu reforcei, nesse momento eu adaptei, nesse momento eu confirmei que aquilo era bom para minha vida e a partir dali eu sempre coloco essa resposta dali para em diante. Então, um bom processo de terapia vai usar da hipnose para acessar essa parte. E a partir desse acesso, guiar você através de todo
essa cascata, de toda essa região aqui onde a seta está trabalhando. E aí eu vou entrar com um processo de terapia, que é, eu vou compreender esses pontos, tá? Eu entendi que nesse momento, por exemplo, aconteceu um abuso físico, emocional, que nesse momento você deixou de ter uma coisa que era muito importante, ou teve uma perca, teve um choque. Aí, nesse momento, aquilo se confirmou sendo bom, porque com a resposta, aquele aprendizado foi legal e te ajudou de alguma forma. E aí, em um outro momento, teve algo parecido, que adaptou aquilo, e com essa adaptação, isso aumentou, abrangeu mais áreas e ganhou mais proporção na sua vida. Foi confirmado, foi reforçado, ganhando mais proporção ainda, e chegou nessa resposta final. Agora eu vou abrir um parênteses. Significa que todo caso é desse jeito? Não. Aqui é um exemplo hipotético que eu acabei de criar na minha cabeça. Então não pega isso como regra, tá bom? Pega isso como algo que pode vir a acontecer, ou mais ou menos como acontece em alguns casos. E aí, a partir desse momento que eu compreendi, eu vi tudo isso aqui, eu compreendi como que foi esse aprendizado, eu vou entrar com a pessoa, e pode ser através de diálogo, através de emoção, aí existem, de novo, N maneiras de eu fazer isso, eu vou começar a mostrar para ela que aquilo ali não é bem aquilo, pode ser outra coisa. E aí eu começo, fulano, não tá entendendo que por conta disso que aconteceu, dessa emoção que você sentiu na sua infância, na sua adolescência, ou alguns dias atrás, você tá tendo esse comportamento? Tá vendo que essa emoção te ensinou a ter esse comportamento? Tá, então tá vendo que nesse momento que você sentiu essa emoção, você poderia ter percebido isso, ou era para significar aquilo, ou você poderia ter feito X, Y, Z, ou a intenção da pessoa foi X, Y, Z, você vai conduzir, e aí a partir dessa condução, a pessoa também vai ter essa compreensão que você teve, e você vai ajudar ela a gerar um novo aprendizado. Então, talvez nesse abuso psicológico, por exemplo, alguém fez bullying com a pessoa na escola. Pô, Luciano, eu sofri bullying, isso é muito ruim, a pessoa queria meu mal, não sei o quê. Aí eu coloco o adulto. Adulto, tá vendo que ele tinha 7 anos de idade? Pô, verdade. Você com 7 anos, você tinha noção do que era fazer mal? Não. Será que aquela criança também tinha? Pô, eu acho que não. Será que ela realmente quis fazer mal ou ela estava querendo se destacar, brincar? Às vezes ela achou que você estava se divertindo. Pô, verdade. Adulto, vale a pena se sentir mal durante uma vida inteira, desenvolver depressão, desenvolver ansiedade, síndrome do pânico, fobia, por conta disso? Pô, não vale a pena. Então, adulto, vamos compreender um pouco melhor isso e vamos reeducar. Aí a gente sai desse momento, por exemplo, aqui eu estou falando como se a gente tivesse usado, por exemplo, uma regressão, talvez, para chegar nesse momento. Eu saio desse momento com a pessoa entendendo assim, bacana, existem pessoas que às vezes vão fazer coisas que eu não gosto, e tá tudo bem, isso não necessariamente precisa me afetar. Porque eu sei os meus valores, eu sei quem eu sou, e sabendo quem eu sou, só me afeta o que eu quero. Porque se a pessoa falar algo que eu sou, tudo bem, tranquilo, ótimo, ela tá certa. Se ela falar algo que eu não sou, tranquilo, ótimo, ela tá falando uma percepção dela que não corresponde a quem eu realmente sou. Então, às vezes, pode ser esse aprendizado, como pode ser tantos outros que a pessoa pode sair, e isso vai começar a mudar essa cascata. Então, vai mudar esses pontos, o que, por consequência, vai mudar a resposta final, vai mudar a emoção e vai ajudar a transformar. Luciano, isso é terapia por quê? Porque eu não mudei só a percepção, eu não mudei uma parte da resposta final, eu mudei o aprendizado inteiro. E isso daqui tem muito mais chances de perdurar durante meses, anos e muitas vezes durante uma vida inteira. Porque eu não estou trabalhando de novo em cima de uma percepção temporária, eu estou trabalhando em cima de um aprendizado. E quando eu trabalho em cima de um aprendizado, eu tenho uma resposta a longo prazo melhor. E isso sim, na minha opinião, é hipnoterapia. Eu usar a hipnose para abrir esse caminho, facilitar e deixar mais rápido, e eu entrar com o processo de terapia para gerar uma reeducação, mudar um aprendizado. E aí, a partir desse momento, eu consigo ter um resultado muito maior, eu consigo entregar uma nova perspectiva para o meu cliente, para o meu paciente, e aí ele sai dali se sentindo muito melhor, ele está feliz com aquilo, ele vai indicar e vai falar bem da hipnose, vai falar bem da hipnoterapia, e eu, como profissional, vou me sentir tranquilo, eu vou me sentir com o dever cumprido, eu vou me sentir satisfeito, e eu vou querer fazer aquilo de novo. Porque se eu não tenho resultado, eu me desmotivo. Se eu me desmotivo, eu paro. Se eu tenho resultado, eu me motivo. Se eu estou motivado, eu continuo. Então, o que eu estou querendo trazer aqui para você não é para falar assim, nossa, Luciano, você está querendo cortar, que está falando para mim não fazer nada. Muito pelo contrário. Eu estou falando para você fazer no momento em que você tiver o conhecimento para fazer. Porque aí você vai ter resultado, você vai continuar motivado, você vai continuar fazendo terapia, você vai continuar trabalhando com hipnoterapia e vai conseguir ajudar mais pessoas.
O que eu tô querendo com essa live aqui é, primeiro, conscientizar quem está procurando que não é qualquer pessoa que faz hipnose que vai poder te ajudar, mas muitas pessoas que fazem hipnose vão saber fazer terapia e aí sim vão poder te ajudar. E para quem já é hipnotista, que é hipnoterapeuta, eu tô querendo conscientizar você que assim, você precisa saber trabalhar a mente humana, você precisa entender ela. Para que quando você entenda ela, você consiga entregar resultado, se sentir motivado e aí você conseguir fazer isso durante muito tempo. Porque, afinal de contas, um grande mal de muitas pessoas que estão começando é não conseguir entregar resultado. Ah, Luciano, já teve uma pessoa que chegou para mim, Luciano, eu fiz 15 sessões e a pessoa não mudou nada. Pô, falaram para mim que a hipnose era eficiente, que em 2, 3, 4 sessões eu conseguiria resolver muita coisa da vida da pessoa e eu fiz 15 sessões e não mudou nada. Por quê? Porque você está fazendo 15 sessões de hipnose, mudando percepção. E aí, no momento que você muda a percepção, você não tem resultado a longo prazo, você se desmotiva e para de trabalhar. Essa pessoa em específico, ela parou de atuar como hipnoterapeuta. Agora, imagina se ela tivesse essa noção, que o problema não era ela, o problema era a forma que ela estava entendendo. Ela conseguisse entender aquilo de uma maneira diferente. Entendendo de uma maneira diferente, ela conseguisse, aí sim, aprender a fazer certo e entregar resultado. Talvez ela teria ajudado centenas de pessoas a mais até hoje. E aí a gente assim conseguiria ajudar mais vidas, mudar mais pessoas e dessa forma, gradativamente, trabalho de formiguinha, talvez a gente conseguisse impactar o mundo inteiro para ajudar as centenas de milhares de milhões de pessoas no mundo que sofrem com alguma coisa que a hipnose pode ajudar. Então não entenda que eu estou querendo te desmotivar. Entenda que eu estou querendo que você entenda o que é hipnose, entenda o que é hipnoterapia e entenda que se você está aqui, você já sabe fazer isso, você já sabe conduzir. Então, se você aprender como a mente funciona, você aprender como um pouquinho de neurociência, um pouquinho de terapia X, Y, Z, entender um pouco do ser humano, você consegue trabalhar não só a percepção, mas você consegue trabalhar o aprendizado para aí sim você fazer hipnoterapia e ter resultados, tanto financeiro quanto de questão de você se sentir bem, gratificação, quanto de outras pessoas. Faz sentido isso para vocês? Se não fizer sentido, fala, porque eu não sou dono da verdade e eu não estou certo o tempo todo. Eu estou querendo aqui trazer uma percepção minha, uma visão minha, um aprendizado meu, para a gente discutir, conversar e talvez, quem sabe, melhorar isso e poder ajudar ainda mais pessoas. Então, se tiverem dúvidas, perguntem. Se tiverem comentários a favor, contra, coloquem aí, que eu vou adorar conversar, bater um papo com vocês e talvez, quem sabe, até melhorar tudo isso daqui que eu vim desenvolvendo até esse momento. Fechou? Tem perguntas aí, William? Luciano, perfeito. Vou abrir também daqui a pouco aos gestores e também vou dar uma olhadinha no chat para ver se tem alguma pergunta de quem não é gestor. Mas antes, Luciano, dá uma dica para a gente. Exemplo, a gente está começando. Como dominar essa arte da terapia? Por onde começar lendo? Se tem alguma recomendação? Assim, eu, Luciano, considero que esse livro é básico. Todo mundo que deseja começar com terapia deveria engolir esse livro. Ou um curso, ou algo desse tipo. Dá um bisu aí pra gente. Legal. Ó, quando a gente fala de terapia, mudança de aprendizado. E mudança de aprendizado pode ser até num choque. Por exemplo, uma pessoa que fuma a vida inteira, chega num médico, o médico fala assim, se você fumar, você vai morrer. Nesse momento, caiu a ficha e o aprendizado foi forte o suficiente para falar para ele, puta, eu vou morrer. E aí ele já para de fumar na hora que ele sai dali, entendeu? Então isso já é terapia. Na minha dica para quem está começando é assim, se você quer trabalhar com hipnoterapia, você tem que ter um tesão em falar de ser humano, você tem que ter tesão em estudar o ser humano. E estudar ser humano não é só neurociência, terapia, não. Entende o desenvolvimento humano, como uma pessoa se desenvolve aumentando performance, como uma pessoa se desenvolve para a área financeira, como uma pessoa se desenvolve para poder emagrecer, como uma pessoa aprende algo, como que funciona o pensamento de uma pessoa, como que Freud via isso, como que Jung via aquilo. E aí é claro que você vai ter talvez uma percepção melhor sobre algo, vai se familiarizar melhor com algo e aí você se aprofunda naquilo. Por exemplo, uma coisa que eu me aprofundo muito, que eu gosto muito é neurociência. Então eu trabalho muito com base na neurociência. E aí isso é uma questão. Então falar assim, agora indo para o que o William pediu, qual que seria a dica, na minha opinião, para quem está começando? Primeiro ponto, procure um bom curso, tá? Se você percebeu aqui que é algo entre aspas, complexo. Complexo não significa complicado, não significa difícil. Significa que tem uma abrangência maior. Que o processo de terapia é algo um pouco mais complexo. Eu acho que a gente já chega num consenso que não dá para aprender isso em um dia,
Não dá para aprender isso em 2 dias, de uma forma bem feita. Hipnose, sim, hipnose você consegue aprender em 1 dia. Isso eu falo com certeza. Não dá para você ficar especialista em hipnose em 1 dia, mas dá para você aprender a fazer hipnose, dá para aprender a hipnotizar no dia. Quando a gente faz terapia, a gente precisa entender um pouquinho da mente humana. Isso leva um pouco mais de dias. Então, na minha opinião, primeiro de tudo, comece com um bom curso. Porque esse curso ele vai te dar base e ele já vai te dar assim, todo um alicerce. Quando você vai construir uma casa, você pega ali e faz uma boa estrutura para você construir ela. Então, esse bom curso é tua estrutura. E aí, a partir disso, vai estudar um pouquinho, talvez, por exemplo, eu quero ler algumas obras de Bert Hellinger para ele ver como que ele falava da constelação familiar, como ele via isso. Lê, tem algumas obras dele bem legais. Vai no YouTube e assiste vídeos de pessoas explicando, por exemplo, um psiquiatra falando de depressão, como que ele vê a depressão. Eu vi aqui, como que um psicólogo vê uma depressão? Como que um nutricionista vê uma depressão? Puta, eu entendi, eu tô vendo agora a depressão de uma forma mais abrangente. Legal. Entendendo isso, com base no que eu sei, com base na neurociência, com base em Bert Hellinger, com base em Jung, com base em Freud, como que eu posso ajudar? E aí você começa a desenvolver isso que eu chamo de pensamento terapêutico, é você conseguir entender a pessoa e ver que maneira você pode atuar. Então, minha dica principal, resumindo a história toda, escolha um bom curso. Após escolher esse bom curso e fazer ele, escolha áreas onde você acha interessante. Eu gosto de constelação familiar, eu gosto de psicanálise, e se aprofunda nisso. Você tem tempo de sobra para se aprofundar em várias áreas, mas comece naquela que te dá mais tesão, porque ela vai te dar mais fissura de você estudar, entender. E obesidade mental te ferra, então não fique obeso. Estudou, prática. Estudou, prática. Luciano, mas eu não consigo atender, eu tô no Acre, numa cidade que tem 5 mil habitantes, e nesses 5 mil habitantes eu não consigo falar com ninguém, eu tô fechado na pandemia em casa. Prática não é só atender. Como que você atenderia? Para e pensa, putz, eu tenho um caso de depressão, como que eu atenderia? Cria na sua mente um caso de depressão. Pô, tô falando de uma pessoa de 25 anos que sofre há 7 anos com depressão, junto com depressão ela se sente X, Y, Z, não consegue fazer isso, o objetivo dela é esse. Cria um caso. Criou esse caso? Pensa, como que eu conseguiria ajudar esse caso com o que eu sei? Isso já vai ser um exercício. Você já vai estar exercitando e praticando. E aí você repete isso 1000 vezes mentalmente, 1000 vezes no papel, 1000 vezes imaginando, 1000 vezes em auto-hipnose. E quando você for fazer a primeira vez que você tiver a oportunidade, tá? Aí, nesse momento, você já não vai ser inexperiente. Você não vai ter a prática física, mas você já vai ter a experiência intelectual. Você vai conseguir ver e interagir de uma melhor forma. E logo no primeiro cliente, você já não vai ficar perdido, como algumas pessoas ficam. Você já vai ter uma estrutura só assim, putz, tô vendo, o cara falou pra mim que tem isso, puta, ó, eu já pensei nos casos, nesses casos que eu pensei, eu pude abordar assim, ou assim. Eu tenho essas abordagens, pô, desse jeito eu acho que para esse caso isso funciona melhor. E vai. Nada melhor do que a prática para levar à perfeição. Quer um exemplo besta? Como que todo mundo começou a andar? Um dos primeiros aprendizados que a gente usa para a vida toda. Andar. Tentativa e erro. Ou vai falar que você saiu da barriga da mãe, pisou no chão e saiu andando. Não. Você teve que estruturar, deixar o pescocinho reto, aí aprendeu a sentar, aí aprendeu a ficar de 4, aprendeu a andar, aí aprendeu a se apoiar e ficar em pé, aí aprendeu a caminhar segurando, aprendeu a caminhar normal, para depois aprender a correr, para depois conseguir pular e fazer tudo isso. E vai me falar que no meio desse processo você não tomou 500 mil tombos. Você não caiu, se ralou, machucou. Então, cara, nenhuma pessoa vai ficar muito bom em alguma coisa sem errar. E tá tudo bem errar. Você viu o que seria o errar na terapia? Puta, Luciano, eu fiz 2 sessões e não tive o resultado que eu queria. Faz uma terceira. Luciano, nos meus 10 primeiros casos eu tive que fazer 4 sessões. Tudo bem, você ajudou aquela vida? Ajudei. Aí, conforme você for ganhando experiência, você vai conseguir reduzir. Chega em uma sessão para alguns casos, 2 sessões para outros, 3 sessões para outros, não existe regra. Cada pessoa é única. Então, escolha um bom curso, escolha uma área para se aprofundar e pratique. Essa, na minha opinião, é a estrutura de 3 passos aí que vai te ajudar a se tornar um bom terapeuta. Fechou? Perfeito, Luciano, agradeço. Algum gestor quer abrir o microfone ou eu posso pular aqui por pergunta no chat? Deixa eu ver, eu só consigo ver aqui o Aurélio. Acho que ninguém quer. Vou aqui pro chat, tá? Um momentinho.
O Luiz Eduardo fez uma pergunta. Luiz, desculpa essa questão de só os gestores, mas se você quiser abrir o microfone, é questão mesmo de tempo, a gente está um pouco limitado a 1 hora, mas se você quiser abrir o seu microfone e fazer essa pergunta, você pode ficar à vontade. Não? Então, perfeito, vou ler aqui. Acredito que você, Luciano, já respondeu um pouco ela, mas se você quiser complementar, e como faz para aprender mais sobre a mente humana? Cara, mente humana a gente está falando de ser humano. Ser humano a gente tem N maneiras. A gente pode, por exemplo, como que Freud aprendeu o que ele sabia. Ele aprendeu observando e deduzindo, criando teorias, e aí colocou em prática e aprendeu. Então, hoje a gente não precisa fazer isso porque a gente já tem muito conteúdo. Então, por exemplo, como que você pode aprender sobre o ser humano na área financeira? Estudando sobre finanças. Pega livro Os Segredos da Mente Milionária, Quem Pensa Enriquece, O Homem Mais Rico da Babilônia, e lê. Entende como é a estrutura, como que é o pensamento, como são as ações de quem tem uma boa condição financeira. Ah, não, eu quero falar de emagrecimento, Luciano. Então vai lá e estuda como que é um processo de emagrecimento, falando da parte de fisiológica, da parte de exercício, da parte nutricional, entende como que é a parte emocional e tudo mais. E aí dentro disso você vai perceber que a pessoa tem determinação. Quem que precisa de determinação? Puta, alguém está se desenvolvendo. E onde eu posso estudar sobre isso? Desenvolvimento humano. Desenvolvimento humano, Napoleão Hill é um grande nome dentro do desenvolvimento humano. A gente tem, por exemplo, o Joel J, que fala bastante disso. A gente tem Thiago Nigro, que fala um pouco de desenvolvimento humano, um pouco de finança. E aí você vai entendendo, você vai estudando. Então, se você quer ficar bom nisso, estude o ser humano. E para estudar o ser humano, estude as áreas que ele pode atuar. Como que é o relacionamento de um ser humano? Como que ele demonstra afeto? Tem o livro 5 Linguagens do Amor, tem um outro de Bert Hellinger, que eu não lembro o nome, mas fala de amor também. Então, como que é essa relação interpessoal? Ou como influenciar, como fazer amigos e influenciar pessoas? Ele fala de como a pessoa se comporta. Então, nesse momento que eu estou lendo, você está vendo que eu não estou falando nada de hipnose, nada de hipnoterapia. Eu estou falando de comportamento, como que a pessoa se relaciona. Porque isso vai te dar experiência. Aí você vai entender o que eu tô falando. Experiência para na hora que a pessoa fala assim, putz, eu não consigo me relacionar. Pô, será que você não conseguir se relacionar é alguma trava emocional? Ou é só você não sabe fazer isso? Por exemplo, já chegou um cara no meu consultório e falou assim, eu quero ser palestrante. Eu falei, top. E por que você não é? Ah, porque eu subo no palco, aí eu vou falar, eu engasgo. E aí eu quero fazer terapia para resolver isso. Eu falei, porra, seu problema não tá na terapia. Se você não tem vergonha para subir, você sobe, tem motivação, tem tudo, o seu problema é não saber falar. Se você não sabe falar, você precisa fazer um curso de oratória. Então, se eu fosse alguém que tem desculpa a palavra, mas um puta conhecimento dentro da oratória, eu poderia ajudar ele. Eu não sou essa pessoa. Então, eu falei para ele, estude oratória. Então, você vai ver que, assim, dificilmente você vai ser um terapeuta para 1000 coisas. Você entende como essas 1000 coisas funcionam, mas você dificilmente vai ser especialista nisso. Então, escolhe algumas áreas. Puta, eu gosto muito de relação humana. Como que é o relacionamento de pai, filho, de amigos, relacionamentos amorosos. Estuda um pouquinho disso. Entende como que funciona a pessoa gostar, essa atração, neurônio espelho, como que a pessoa pode demonstrar o amor, como que ela tem intenção, como que ela não tem. E aí, a partir disso, você está entendendo o ser humano. Entendeu isso? Adapta isso para dentro da hipnoterapia. Luciano, agora ficou complexo. Não ficou. Você tem um conhecimento aqui e você tem a abordagem aqui. Dentro da abordagem, como que eu posso usar esse conhecimento? Putz, chegou aqui, apareceu a mãe brigando com o filho. Ela tava falando, não pode, gritando, xingando. Deu até um tabefe no moleque, na menina. Como que eu posso usar? Eu entendo linguagem de amor, eu entendo como as pessoas se relacionam, eu entendo intenção positiva, eu entendo o que a mãe queria. Eu chego pra criança assim, ó, foi foda, não foi? Foi. Fala pra mãe que foi foda. Pô, mãe, foi chato, isso me magoou e tal. Mãe, essa é a tua intenção? Não. Mãe, explica a tua intenção pro teu filho. Eu queria te educar. Mãe, por que você fez isso? Porque, porra, eu só sei fazer assim. Meu pai chegava em casa que era da roça, ele fazia só isso, a minha mãe não olhava pra mim, gritava comigo. É o jeito que eu sei amar. E aí a criança entende isso, o adulto entende isso. E eu coloquei. Eu falei em algum momento de hipnose aqui? Não, eu falei de ser humano. E na minha opinião, para você entender o ser humano, você tem que ler sobre o ser humano, observar o ser humano. Olha no seu redor, como que as pessoas se relacionam. Tem um grupo que bebe pra caramba para se relacionar. Tem outro grupo que precisa ir pro cinema para se relacionar. Tem outro grupo que se tiver uma porção de batata senta e passa a noite inteira conversando. Tem uns grupos loucos aí que fica a madrugada inteira conversando sobre assuntos aleatórios, sem tomar água, sem fazer nada, via
internet, por exemplo. Então, cada pessoa vai ter um jeito de relacionar. Entende isso para você poder ensinar isso para o seu cliente, para o seu paciente. E aí você vai começar a melhorar a terapia. Porque, voltando lá que eu falei, para mim, terapia é aprendizado. Então, se você muda um aprendizado, você muda alguém. Por que tem pessoas que leem um livro e mudam completamente ela? Aí, Luciano, é porque não tinha uma demanda emocional muito forte? Não é, é porque o aprendizado conseguiu ser transformado com o livro. Aquele livro foi terapêutico para aquela pessoa. Então, faça terapia. Fazer terapia é estudar, é evoluir, é entender o ser humano, é entender tudo que engloba o ser humano, como ele pensa, como ele age, como que funciona a mente dele, e aí você vai. Então, por exemplo, livros que eu li um tempo atrás que eu gostei. O Cérebro que se Cura, O Cérebro que se Transforma, Uma Via Rápida para a Neurociência, e esses três é sobre neurociência falando do cérebro. 5 Linguagens do Amor, eu li há bastante tempo atrás, eu não lembro muito que tem, mas eu lembro que na época que eu li eu gostei muito. Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill, 100% Presente, O Poder do Hábito, Mindset, O Poder do Subconsciente. E tudo isso você vai entendendo o poder das emoções, entende como as emoções interferem, como que a gratidão age no corpo, como que o amor age no corpo. Isso são nomes dados, mas como que é a fisiologia, a bioquímica, a química sobre isso. E aí você vai entendendo e conseguindo. Você vai ver que assim, puta, Luciano, você está falando de 15 mil conhecimentos. Não é. Quando você começar a ler, isso vai se associando, cara, e forma uma casinha. Se encaixa, é um quebra-cabeça. E aí você vai encaixando. Então, no começo, você vai ter muita coisa para aprender, e aí vai diminuindo isso, mas vai refinando o conhecimento. E você vai, de novo, pegando esse conhecimento de fora da hipnose, de fora da terapia, e trazendo para a terapia. E aí você pode buscar em Jung, Freud, outras pessoas que falam de terapia em específico, e trazer para dentro da terapia. E aí você entendeu o ser humano, entendeu como ele funciona, entendeu os objetivos dele, e consegue ajudar ele a chegar nisso da melhor forma. Nem sempre você vai fazer, chega pra gente, eu quero ser bilionário. Legal, você quer ser bilionário, o que você faz hoje? Eu durmo o dia inteiro. A hipnose não faz milagre, entendeu? Desculpa até o palavrão. Você pode ajudar essa pessoa a tomar ações e descobrir o porquê que ela está desmotivada, ajudar ela a se motivar, entender o que existe por trás, e assim ela vai evoluindo, e ela talvez um dia chegue a ser bilionária se ela evoluir e se ela tiver disposição para aquilo. Entendeu? Vê se fez sentido, Luiz. Se não fez sentido, pergunta, até eu conseguir explicar de uma maneira que faça sentido para vocês. Fechou? Nem que eu tenha que explicar 50 mil vezes. Perfeito, Luciano. Eu vou partir aqui para a última pergunta aqui do chat, para você poder fazer também suas considerações finais e fazer o encerramento. Aqui é a pergunta da Marcinha. É em relação em você fazer hipnoterapia em familiar ou em amigos. Se corre algum risco de ter influência negativa devido a essa proximidade. Eu adoraria ter um Luciano na família, mas como é que você age nesse caso? Você passa para um colega, você mesmo tenta resolver, dependendo do grau de parentesco? Diz um pouco sobre isso. Toda escolha tem uma frase que eu gosto, é escolha e renúncia. Toda escolha tem uma renúncia, toda escolha tem uma consequência, ação e reação, aí ter N frases diferentes para falar a mesma coisa. Eu posso atender familiares? Pode. Só que você tem que entender que existem alguns riscos. Que riscos são esses, na minha opinião? Primeiro, você está envolvido naquilo lá. Por que eu coloco isso em primeiro lugar? Vamos supor, uma mãe vai tratar um filho. Me fala, o filho ele está crescendo ao lado da mãe e do pai. As chances de algo ruim estar relacionado a eles, sendo que eles saibam ou não, que eles queiram ou não, que eles tinham aquela intenção ou não, é muito grande, concordo? Porque todo mundo passa a infância inteira com pai e mãe, ou, de alguma forma, pessoas que simbolizam isso. Então, uma mãe que vai tratar um filho, uma mãe que vai tratar uma filha, um pai, ou tanto faz pai e mãe que vai tratar, ele tem grandes chances de estar envolvido naquilo que gerou aprendizado negativo. E aí ele vai ter que ter duas coisas aí. Ele vai ter que ter a responsabilidade de não deixar isso influenciar a terapia e a responsabilidade de não deixar aquilo influenciar ele. Porque imagina, por exemplo, o cara chega assim, minha filha tem depressão porque eu gritei com ela e eu não demonstrei amor, eu trabalhei demais, eu fiquei muito distante dela. Imagina o impacto isso para uma mãe. Será que ela vai conseguir lidar com aquilo? Será que ela vai conseguir trabalhar com aquilo? Tem pessoas que sim, tem pessoas que não. Então isso é um risco. E para mim é o principal. Porque imagina você começar a chorar e perder o controle junto com a pessoa que está passando por terapia. Olha a falta de responsabilidade.
Entendeu? Ou pior, imagina você tratou ela e você entra em depressão porque você descobriu os motivos dela e aí você tem que fazer terapia. Entendeu? Será que vale a pena esse risco? Você analisa. Segundo problema que eu encontro. Será que a pessoa que é seu familiar vai se abrir com você? Será que se você aparecer em alguma cena foi você que fez mal, ela vai falar pra você? Será que se em algum momento ela vai conseguir se abrir, ela vai, putz, eu tive um abuso, ou tem uma sensação muito negativa, mas será que ela não vai ter vergonha? Ou ela não vai ter receio de se abrir com você? Esse é o segundo ponto. Ah, Luciano, tudo bem pra mim, dane-se, eu aguento a porrada, se eu estiver envolvido eu vou me blindar, eu não vou ter problema, eu faço terapia depois, eu me controlo, ok. A pessoa também vai se abrir, ela vai falar, a gente combinou, ok. Terceiro ponto, e também um que é muito importante. A pessoa que é seu familiar te vê como terapeuta e tá dando a devida importância pra isso? Porque já acontece, não, pô, você fez hipnose, dane-se, pô. A pessoa às vezes dá um esculacho pra você como se você não fosse nada. Porque ela te vê como prima, ela te vê como tio, titia, mãe, pai, filho, ela não te vê como terapeuta. Será que se ela não te ver como terapeuta, ela vai dar a devida importância para isso e vai conseguir ter resultado? Cara, se você falar para mim que esses 3 pontos você consegue corrigir, a pessoa dá importância, ela vai se abrir e você tá pronto para assumir esse risco, vai e faz, tá? Segundo caso, não, Luciano, eu tenho medo disso acontecer. Luciano, eu acho que a pessoa não vai se abrir, ou Luciano, ela não dá devida importância, ela não me vê como terapeuta, ela não me dá autoridade, ela não me reconhece como alguém que pode ajudar ela. Não faz. Indica para um colega, na minha opinião. Tá? Por quê? Porque você pode se frustrar ou você pode se machucar com isso, e aí isso vai ser ruim para você. Tá? Ah, Luciano, mas eu tô numa cidade aqui onde não tem nenhum terapeuta, eu não conheço nenhum terapeuta, eu não conheço ninguém que atende online, só conheço eu de hipnoterapia e a minha filha, minha mulher, meu marido, meu filho, meu pai, minha mãe, tá com uma depressão e um pensamento de suicídio ferrado que tá querendo se matar semana que vem. Cara, dane-se, assume o risco e faz. Se não tem outra opção, faz. Tem uma frase que a gente já falou, feito é melhor do que perfeito, não feito. Então, não é o ambiente perfeito, não é a situação perfeita, na minha opinião não é, mas é a única que você tem. Então faz, e se precisar, você vai ter menos problema do que ela, provavelmente mesmo que tiver impacto em você, ela já vai ter uma melhora, qualquer coisa, os dois vai, faz uma terapia depois, tem mais tempo para achar um terapeuta. Tranquilo? Então, essa é minha opinião sobre isso. Não é que não pode fazer, mas existem riscos. Não é que você não deve fazer, mas você tem que ponderar se vale a pena esses riscos. Tá bom? Perfeito, Luciano. Deixa esses minutinhos finais para você fazer umas considerações finais sobre o tema e falar um pouquinho também sobre você, como as pessoas podem te achar, poder conversar com você caso queiram te procurar depois da resenha. Fechou. Gente, considerações finais. Primeiro, desculpa, porque se você tá assistindo, você viu que eu tava olhando pra cá, porque minha imagem pra mim tá aparecendo aqui no cantinho. Aí eu me toquei no meio da resenha, que na verdade eu tenho que olhar pra câmera pra vocês, tá parecendo que eu tô olhando pra vocês. Então, só pra gente brincar um pouquinho, uma risadinha aí, desculpa por isso. Mas, voltando pro tema, quais são minhas considerações finais? Primeiro, não tô querendo te desmotivar. Segundo, não estou querendo falar que você é incapaz. Eu estou querendo te mostrar que você pode, que existe uma maneira certa de fazer para que você tenha resultados e se motive a continuar. Por que isso? Porque se você se desmotivar, você vai ajudar uma, duas vidas. Se você estiver motivado, você vai ajudar centenas, talvez milhares de vidas, tá? Então, esse é o motivo. É esclarecer isso, esclarecer que a hipnose é uma coisa, que a hipnoterapia é outra. E mostrar para vocês que existe essa diferença e que tá tudo bem ter essa diferença, que você consegue conviver, e se você faz hipnose, ótimo, se você faz hipnoterapia, ótimo. Se você está em uma das dois lugares, você pode transicionar e aprender o outro. Eles não são opostos, eles se complementam, né? Então, ponha isso em mente. Se você é terapeuta, entende de ser humano e aprende a gerar uma reeducação. Se você é alguém que está procurando hipnoterapia, procure alguém que saiba fazer hipnoterapia e não só hipnose. Tá? E eu acho que essas são as considerações finais, a minha intenção, o que eu queria dizer, resumindo um pouquinho de tudo que eu falei aqui. Se você quer me achar, cara, vai pro Instagram, coloca meu nome lá, Luciano Hipno, você vai achar uma fotinha minha e a gente bate um papo lá. Não tem muito o que falar, não. Quem se interessar, procura lá. Minha intenção aqui é passar conteúdo e não ficar divulgando muito do que eu faço. Se você quiser, você vai acabar me encontrando de algum jeito, nem que seja no grupo de gestão. Então, eu acredito que seja isso.
Um forte abraço, obrigado pela oportunidade, obrigado para quem estava presencial, obrigado para quem está assistindo ou escutando. Tamo junto, vamos junto aí que juntos somos mais fortes e alcançamos mais um patamar ainda mais alto. Perfeito, Luciano. Tenho certeza que todos gostaram dessa apresentação. Eu lembro a todos no nosso grupo do WhatsApp, você que está no YouTube, no podcast, entre no nosso grupo. Você que está aqui, deixou pergunta no chat e o Luciano não conseguiu responder, mande sua pergunta também no WhatsApp, que eu tenho certeza que saindo daqui, não sei agora, mas talvez amanhã ele responde todo mundo. Então, você entre no grupo e mande. Agradeço mais uma vez ao Luciano pela apresentação de hoje. Agradeço a todos que estão aí online, que deram uma horinha da sua noite, depois de um dia de trabalho, para poder assistir e prestigiar. É isso, pessoal. Você do YouTube, você do podcast também, muito obrigado. Curta, compartilhe com seus amigos. É isso, pessoal. Até a próxima semana e mais uma resenha praticadamente. Até lá.